Olá, olá, bom dia a todo mundo, como estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Educação. Professor Adeildo aqui com vocês mais uma vez, iniciando esse segundo semestre, né? Boas voltas para todo mundo, que a gente possa levar esse segundo semestre da melhor maneira possível. E nós estamos aqui com a nossa aula sobre o modernismo nas artes europeias, a partir do final do século XIX, início do século XX. A gente vai retomar esse assunto, fazer aqui uma pequena revisão. Hoje é 1º, né? 1º de agosto. Segundo semestre começando, vamos lá então aqui na calmaria, na tranquilidade, revendo aqui os processos modernos da produção artística na Europa. Olha só, primeiro, questão, voltou aqui, olha lá. Para a arte mudar, até mesmo para ela se apresentar, ela precisa de uma base social. Por quê? Bom, somos nós, os seres humanos, que promovemos arte desde sempre. E essa arte é representante das nossas ações e de como nós nos organizamos, desde sempre. Então, a arte pré-histórica representa a interpretação do ser humano sobre como ele se via, como se organizava em sociedade, né, e no que ele acreditava. Essa arte se coloca à disposição, né, de vários setores de interpretação, de representação e também de setores de poder por muito tempo. Chega a várias situações em todos os cantos do mundo. Bom dia, Elza, bom dia, Laisiele. E vai passando por transformações, certo? No mundo todo é estudado a arte europeia como referência. Isso por causa mesmo da própria história, né, onde a Europa acabou colonizando vários lugares na África, na América, né, e impondo a sua visão sobre o mundo. E isso fica, e a gente pega referência, certo? Então aqui a gente vai estudar essas modificações na Europa. Depois elas chegam para cá também, como chegaram para outros lugares. Então o que que acontece aqui? Em 1900 e lá vai muito tempo, né, que a gente chama 1900 e bolinha, no final do século XIX acontecia um processo fortíssimo de industrialização. O que que é isso? A sociedade passa a consumir, produzir e consumir de maneira diferente, mais apressadamente, né, com mais velocidade e com mais quantidade. Por quê? Porque as coisas passam a ser produzidas de maneira mais rápida, automatizadas, certo? Com o advento das máquinas de beneficiamento, se chama assim, dos produtos básicos, né, primários, para a manufatura de produtos secundários, terciários, etc. Aí vem a primeira máquina que revolucionou essa produção, que foi a descaroçadora de algodão, que joga o mercado têxtil lá para o topo, certo? Da produção, né, de bons dividendos, né, e lucros para as empresas. Só que tinha um probleminha. Como é que você faz um monte de algodão e consegue fazer bastante tecido se as pessoas ainda estão pensando da mesma forma de antigamente, que eles não precisam de roupa, de muita roupa? Porque antigamente se pensava assim, você tinha uma roupinha para usar em casa e a roupa de sair para a missa, a roupa de sair para uma festa. Mesmo com mais dinheiro, as pessoas não tinham essa ideia ainda de por que eu tenho que ter mais 2 pares de sapato? Para que mais uma bolsa? Para que mais, entendeu? Então essa ideia de consumismo aparece com o crescimento da industrialização. Aí a sociedade já se transforma a partir dessa ideia das relações de consumo. Naquela época também
acontece uma politização maior, a mobilidade ganha espaço por conta do desenvolvimento das próprias máquinas, o transporte se diferencia com os trens a vapor, depois, né, o maquinário se transforma, e com o automóvel, porque antigamente já se chamava de carro, certo? As carroças, as carruagens. Aliás, a palavra carroça e carruagem já vem com isso aí atrelado, carro. E na Europa se instituiu chamar de o carro que se move sozinho, o automóvel. Legal, né? Então a mobilidade muda. Não é para todo mundo, é para quem tem dinheiro, mas muda. Há também um acesso maior à cultura. E cresce a chamada liberdade de expressão, que vai atingir depois aqui essa politização mais tarde. Então esse aqui é o cenário das sociedades europeias no final do século XIX e início do século XX. E isso vai impactar diretamente na maneira como as pessoas vão produzir cultura, e a arte vai se ver na responsabilidade de interpretar essa cultura vigente na pintura, na escultura, no artesanato, no teatro, na literatura, porque é assim que funciona essa engrenagem sociocultural, ok? Falando de mobilidade também aparece quem? O avião. E era comum os europeus imaginarem, principalmente os franceses, imaginarem um futuro de cidades abarrotadas de fios elétricos, porque a eletricidade estava chegando também, e de máquinas voadoras. O avião inventado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, mas que não tem o prestígio de reconhecimento dessa invenção. Isso aí é outra história, a gente conta depois, certo? Ele traz também possibilidades de imaginar um futuro diferente. Isso cai na questão cultural também, ok? Então isso tudo já foi explicado uma vez, estou aqui reforçando as transformações na indústria, na política, na maneira de se transportar, de se ir de um lugar para outro, do acesso à cultura e liberdade de expressão, vão mexer com a forma de interpretar a realidade, e os artistas europeus vão olhar para outros parâmetros. Eles vão parar de ficar o tempo todo tentando, de maneira romântica ou idealizada, interpretar, representar a realidade, certo? Então vamos lá. Uma das coisas que aconteceu foi com o Alberto Santos Dumont, né? Ele, em 1901, voou num dirigível, contornando a Torre Eiffel em 1906, e um voo público do 14 bis. Hoje em dia, para você impactar uma pessoa de 20 anos de idade, você precisa de muita criatividade, precisa de muita coisa. Não é qualquer coisa hoje em dia que causa impacto. Eu estou falando de tecnologia, né? Uma pessoa de 20 anos. Ah, só se for teletransporte. Porque a gente tem aqui o quê? Os computadores que nós trazemos à mão, porque os nossos celulares são computadores, né? Eles tratam com isso, com análise de dados. Eles são mais poderosos, milhares de vezes mais poderosos, do que os computadores que levaram os americanos, os estadunidenses, a colocar pessoas numa nave e fazer o trajeto daqui para a Lua, na década de 60. Só para você ter uma ideia. Tá? Esse computador cabe na bolsa da gente. Ele faz muita coisa. Faz tudo não, porque ele ainda não faz um cafezinho com cuscuz. Mas assim, ele faz muita coisa. O primeiro computador, o ENIAC, na década de 40, não cabia nem numa sala, ele cabia em 3 andares de um prédio. Esse cabe no nosso bolso. Então, para você impactar tecnologicamente uma pessoa de 20 anos hoje, é preciso bastante coisa. Aqui, nessa época, entre 1901 e 1906, esse avião foi suficiente para deixar muita gente embasbaquecida, de queixo caído.
Então foi um negócio assim, era o sonho da humanidade sendo realizado ali na frente de todo mundo. Voar. Aí o Alberto Santos Dumont traz o 14 bis e também faz um voo num dirigível. E aí ele inventa, apresenta para todo mundo essa invenção que transforma, né, a sociedade de uma vez por todas em 1906. É assim que a gente conhece essa história. Mas os estadunidenses apresentam em 1903, 3 anos antes do Alberto Santos Dumont, um voo de aeroplano realizado em base militar sem a presença do público. Quem viu? O povo dessa base militar, os militares. E eles, os irmãos Wright, em 1903. E a documentação disso é só essa foto aí que vocês estão vendo. Não foi filmado, não foi visto, pelo menos pelo público, né? E ficou só essa foto aí. Sabe-se que o processo do voo são 3. Aliás, que o processo do voo é composto por 3 partes. Decolagem, certo? O voo em si e o pouso seguro. Então, Santos Dumont decolou, voou e pousou com o 14 bis. Esse aeroplano dos irmãos Wright foi lançado, planou e caiu. Esses são os dados, são as informações que se tem. Mesmo assim, os Estados Unidos da América mantêm, através dos irmãos Wright, né, o copyright, ou seja, o reconhecimento pela invenção do avião. Mas isso ainda não é martelo batido, não. A França, até hoje, lidera uma campanha de reconhecimento do Brasil como o país inventor do avião. Mesmo porque foi lá que o Santos Dumont fez os seus experimentos e que está gravado, está filmado, está visto, está documentado. Então, o que que acontece? Por que que isso é visto dessa forma pelos estadunidenses? É a questão do lobby, certo? Enfim, e aí fica a nossa informação sobre isso. O importante é a gente saber que o avião trouxe uma nova versão, né, de visão de futuro para a humanidade, mudando as nossas relações no século XX. E o século XX vai trazer, além de dessas inovações, certo? Trazer outras propostas. A premissa básica da arte, da pintura no século XX não era representar, mas reconstruir a realidade. Então a arte deixa de simplesmente representar, mesmo que por uma visão, através de uma visão romantizada ou idealizada. O que é isso, professor? O senhor fala muito disso, de uma visão romantizada, de uma visão idealizada. Bom, tanto o romântico quanto o idealista, eles veem a realidade e a transformam, trazendo ela para o seu modo de pensar. Exemplo, a construção imagética dos anjos. A imagem de um anjo. Segundo o relato bíblico, histórico, os anjos têm um aspecto. Para você falar de anjos para crianças, para outras pessoas, para você contar uma história bonita, assim como é a história deles, você precisa de uma imagem reconhecível, identificável. Aí o anjo vai assumir uma forma mais humana, mais próxima daquilo que a gente vai entender. Bom dia, Ian. Certo? Então, por isso que muitas das imagens de anjos são parecidas com seres humanos. Entre outras coisas, isso é trazer para o ideal, idealizar, personificar. Quando você conta uma história, ou pinta um quadro, ou retrata uma realidade de maneira que você tire muito do negativo e acrescente muita coisa positiva em cima para poder tirar de você o peso da tristeza, da melancolia, de outras coisas assim, você romantiza. Porque você cria um relato
em que esse próprio relato chegue para as pessoas de forma mais leve, mais fantasiosa, mais interessante, menos pesada. Essa é o chamado relato romântico, ok? Então, a arte era muito romantizada, muito romântica, muito idealista na representação. E mesmo assim, ainda era apenas para representar. Uma árvore é uma árvore, uma cadeira é uma cadeira, uma pessoa é uma pessoa, uma paisagem era uma paisagem. Não tinha como mudar esse aspecto, porque eles achavam que não precisava. Mas aí chega o século XX para reconstruir, já que toda a realidade estava sendo reconstruída. Todas as pessoas nascidas até o início do século XX tinham uma associação muito direta, aliás, única, diretamente única, da luz com o fogo. Fogo, luz, luz, fogo. Aí chega o século XX com a luz elétrica. E as pessoas passaram a ter uma referência diferente. Ah, professor, mas a eletricidade é fogo também. A gente está falando da chama, certo? A chama do fogo, etc. E aí as pessoas retomam, refazem. Hoje em dia a gente tem holofotes, lâmpadas de mercúrio, lâmpada de LED, lâmpada de tudo enquanto que é jeito, fluorescente, etc, etc. E criou-se uma variedade enorme dessas referências. A gente não associa mais a luz só ao fogo. A gente hoje em dia associa a luz do fogo a uma luz mais primitiva, certo? Mais precária, as lamparinas. Então essa sociedade ela está se reconstruindo, a tecnologia reconstrói as relações também das pessoas entre elas, cria outros parâmetros de poder, no caso a burguesia, porque a gente sabe que desde sempre o poder sempre foi exercido ou pela religião ou pelos reis, né? Uma família, onde nessa família, né, os líderes sempre nascem nelas. Então, de pai para filho ou para filha, é que essas famílias vão se mantendo no poder como os reis e as rainhas. Aí, no Renascimento, aparece um povo que nem é rei, nem é rainha e nem é religioso, mas tem um grande poder econômico, que são as pessoas que são envolvidas com o comércio, né, chamados de burgueses. Aí a burguesia cresce com um poder também, e ela quer o seu lugar na sociedade. No século XX, a burguesia aparece e se levanta com todo o poder que ela tem, investindo nessa indústria e nessa transformação da realidade. E hoje, a gente não tem mais tanto poder religioso. Quando eu falo poder religioso, não é o poder da religião, mas de quem exerce essa religião, os líderes religiosos, certo? O Papa, hoje em dia, por exemplo, para falar de Igreja Católica, ele não tem o mesmo posicionamento de poder político e de decisão que os papas tinham na Idade Média, que eram quase vistos como os faraós, que eram representantes de deuses na Terra. Certo? Então, as nossas relações de sociedade estão muito voltadas a essa coisa, de produzir e consumir, e isso é fatia da burguesia. Então, elas reconstroem essa realidade e a arte vai passar a fazer isso também, a reconstruir a realidade. Aí vão aparecer as novas propostas dessa reconstrução. Na França, entre 1904 e 1908, embriagados pela cor, aparece o fauvismo. Você pode chamar também de fauvismo. E aí a gente vai ter vários representantes. Aqui na imagem a gente tem o retrato do Henri Matisse, né, pelo fotógrafo Carl van Vechten, imagem aí de domínio público. E o Henri Matisse diz assim: o fauvismo não é tudo, é apenas o começo de tudo. E o que esse fauvismo tem? Até esse momento, gente, até o final do século XIX e iniciozinho do século XX, a cor era um processo de representação. Ela sozinha, a cor, não tinha o prestígio de elemento principal da obra de arte. E aí, a partir do fauvismo, aliás, o fauvismo vai lançar essa proposta de que a cor é mais importante do que qualquer outro aspecto, do que o aspecto da linha, do contorno, do desenho representativo da realidade.
Aí eles vão usar a cor como uma espécie de representação do sentimento, representação de uma experiência sentimental. Mais forte, menos forte, explosiva, menos explosiva, romântica ou não. Eles vão associar as cores a isso. E entrar e fazer a realidade ser consumida por essa cor. As características vão ser cores intensas, fortes e explosivas, sempre, porque a cor precisava estar presente. Formas e perspectivas distorcidas. Por quê? Porque nem a forma e nem a perspectiva era necessária de compreensão. Ela estava ali como personagem secundário. Pinceladas vigorosas. Essa coisa de pincelada, a gente vê muito a arte, principalmente a pintura, como produto final. Mas as questões técnicas, né, a gente muitas vezes ignora, porque a gente é leigo, e aí a gente só tem aquele contato da fruição, de ver o processo pronto, e a gente não entende muito sobre como isso se dá. As pinceladas, elas eram, tanto na Idade Média quanto no Renascimento, você não podia chegar perto de um quadro e ver demais as pinceladas, ou ver de jeito nenhum, não tinha que ver. A pincelada ela era dada de forma bem leve, né, com camadas finas de tinta para ela não aparecer, para a coisa parecer mais realista. E aqui aparecem pinceladas vigorosas, né, mais violentas, mais expressivas. Então você vê o rastro do pincel, né, no quadro através da tinta, levando a tinta. Para que isso? Para dar uma representação, uma entonação de maior expressividade. Motivos chapados, lineares, tela nua com parte do desenho completo ou incompleto. Tipo assim, a tela tem um fundo, a tela ela tem uma composição dela própria, que é a cor da tela, que é a cor do tecido, né, de linho geralmente, que é a tela da qual a tela é feita. Aí quando você prepara essa tela e pinta, nenhum desses espaços que são crus ficam visíveis. Mas no fauvismo não tem importância. Aparecem pedaços da tela que nem foram pintados. Ok? A tradução de fauvismo é animal selvagem, e ele levou esse nome porque o crítico desse tipo de arte naquela época, o Louis Vaucel, ele imaginou um monte de pinturas dessa do fauvismo, né, ao lado de uma pintura clássica. Aí ele comparou essas pinturas fauvistas como feras selvagens, perto dessa pintura mais clássica, certo? Ele chamou de fauve, e aí em francês, fauve, fera, eles assumiram esse nome para fauvisme. Os mestres vão ser Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy, Runot e Braque. Eu já falei desses mestres aqui para vocês já algumas vezes. Ok? Então o fauvismo vai trazer o quê? A cor como elemento principal. A cor como antes ela não tinha sido ainda retratada na arte, como elemento principal, certo? Então vamos lá. Vocês acreditam que tem gente hoje? Não sempre teve, hoje tem mais. Gente que pinta, que pinta não, que desenha e prefere desenhar mesmo apenas, ele não gosta de pintar. Tem muitos alunos que dizem assim, professor, o desenho está aqui, mas não gosto de pintar não. E é uma escolha. Muitas vezes o desenho é visto como mais belo, mais interessante se ele não for pintado, para muita gente. Então é para vocês perceberem que há diferenciações de representação por puro prazer de ver daquele jeito. Então, do jeito que a cor foi uma maneira que esses artistas encontraram de fazer um tipo de arte onde ela é a rainha da situação, tem gente também que acha que não precisa nem pintar. Pode ficar sem cor, que vai continuar tendo a sua expressividade. Beleza? Sobre o fauvismo ainda. Aqui repetiu. Sobre o fauvismo ainda, a gente vai ter aqui essas obras, que são do Matisse. O retrato da Madame Matisse, a Listra Verde, de 1905.
e o quadro A Dança, de 1909, que são quadros referenciais desse movimento artístico vanguardista, né, moderno, do início do século XX. Eu falo muitas vezes, em vez de falar moderno, né, a gente também usa essa expressão vanguardista ou de vanguarda. Também é uma expressão que vem do francês, que significa aquele que está adiante. Então essas obras elas vão estar um passo à frente nessa evolução artística, nesse direcionamento de uma nova visão sobre as produções artísticas. Aí vai aparecer todas essas escolas aqui que a gente vai ver, certo? Por isso são chamadas de vanguarda. Vanguarda é quem está na frente. Quem está atrás, retaguarda. Então, é só fazer essa comparação. E quem está à frente é pioneiro, né? Está mudando, está inovando, está colocando coisas novas. Então, esses quadros aqui são referentes ao fauvismo. Os fauvistas se embriagavam com cores vibrantes, exageradas. A cor passa a expressar sentimentos. Os fauvistas levaram a cor ao extremo da não representação. Matisse explorou o potencial da cor pura à medida que reduzia as formas aos seus signos mais simples, aos seus significados mais simples. A gente vê isso na obra aqui, A Dança. São pessoas desenhadas, mas é só o traço da pessoa. Não tem aqui a representação realística de uma pessoa, né, no corpo, como faziam os renascentistas, o Michelangelo, o Da Vinci fazia. É a forma mais simples. Em 1908, o fauvismo chega ao limite do estilo e a queda era inevitável. O Braque disse: não se pode ficar para sempre num estado de paroxismo. E aí o fauvismo tem essa vida, né, breve, entre 1904 e 1908. E isso, ao mesmo tempo, a Europa toda, principalmente no grande centro de efervescência cultural, que era Paris, na França, as coisas acontecendo. O fauvismo se apresenta, depois outros artistas estão fazendo outras coisas diferentes, aí as escolas vão aparecendo. Aí vem uma ideia que parte lá de antes dessas vanguardas, com o impressionista Cézanne, o pós-impressionista Cézanne, que é de trazer o essencial formal, o essencial geométrico dos elementos da natureza para a representação artística. Baseado nisso, o cubismo aparece entre 1908 e 1914. Ele recebe esse nome a partir do comentário desdenhoso que o Matisse fez, aquele lá do fauvismo, ao ver uma paisagem do Braque, né, como nada além de cubinhos. Ele olhou a paisagem que o Braque fez e viu só cubinhos, esse monte de cubinhos. E aí o nome pegou, cubismo. O cubismo tinha como característica quebrar os objetos em pedaços que não eram propriamente cubos, mas mostrar os vários ângulos do objeto em um mesmo plano. Dividiu-se em duas fases, né, o analítico e o sintético. Em outros estudos a gente vê também uma outra fase, o chamado pré-analítico, também chamado de cezanniano. Mas esse ele não é muito considerado. Então, mais considerados são essas duas aqui, mais didaticamente falando, né? Analítico e sintético. Os artistas verdadeiramente cubistas foram Picasso, Braque, Gris e Fernand Léger. Aqui na imagem é Paisagem La Ciotat de Braque. Então é basicamente isso. Pintar a natureza, pintar as coisas, trazendo uma visão distorcida da realidade, simplificando e geometrizando. Aí o Picasso é o que vai fazer isso com mais peso, que ele vai deformar de verdade. E as pessoas vão aceitar de cara. Olha, até hoje tem gente que não aceita e tá tudo bem. É normal. Você olhar e dizer, isso não é arte, não. É claro que você não... A gente, né, leigo, não tem a categoria
de definir o que é arte e o que não é. É preciso estar envolvido em outras atmosferas para isso. Mas a gente pode decidir o que a gente quer e o que a gente não quer, e o que agrada e o que não agrada. E se não agrada, a gente diz logo que não é arte. Não? Então é isso. Naquele tempo, pior ainda, porque as pessoas estavam ainda mais acostumadas com essa representação linear, bonitinha, realista, né, da realidade. E aí vem o Picasso e explode com essas outras representações, como essa daqui, por exemplo. Pablo Picasso, que viveu de 1881 até 1973, ou seja, quando eu nasci ele ainda era vivo, e ele pinta aí esse quadro que é considerado o precursor do movimento, ou seja, o quadro que inaugura o movimento cubista, As Senhoritas de Avignon, de 1907, né, com o título original em francês, Les Demoiselles d'Avignon. E a gente percebe que, além da deformação, geometrização e quebra da perspectiva, tem, eu sempre falo disso aqui, né? Essas duas que se destacam por ter o rosto assim muito diferentão. Influência da arte africana. Ah, professor, quer dizer que o Picasso vai beber na fonte da arte africana, principalmente das máscaras africanas, e traz essa inovação estética para a sua pintura e ganha crédito por causa disso, como se fosse alguém que inventou esse processo. Mais ou menos isso, certo? Ele não tem todo o crédito dessa estética aqui, não. Esse é crédito da arte africana, da sintetização das máscaras africanas, que infelizmente é pouco estudado, né? Mas a gente vai vendo tudo isso que está acontecendo. Afinal de contas, a gente está falando de arte europeia. Essa deformação é exatamente para brincar com esse processo de leitura da realidade. O que é realidade? O que é real? É só aquilo que você encara, que vê, que toca? O que é o subjetivo? Como é que o subjetivo pode conversar, dialogar com a tua fruição, com a maneira com que você vê as coisas? Quando você encara uma obra artística como arte apenas porque ela lê a realidade, ela é fotográfica, então você é uma pessoa que precisa exercitar um pouco mais seu subjetivo. Porque nós, como seres humanos, somos assim, objetivos e subjetivos, racionais e também temperamentais. E a arte está sempre provocando esses processos. Ok? Aí foi o cubismo. Estamos no minuto 23. Vamos lá. Na Alemanha, aparecerá, né, a partir da Alemanha, o expressionismo, entre 1905 e 1910. Reparem aí que é praticamente ao mesmo tempo que essas vanguardas vão aparecendo. Ok? A arte passa a expressar os sentimentos e não as imagens do mundo real. Aí você para e diz assim, mas professor, eu sempre soube que a arte, toda a arte ela tem essa capacidade de expressar sentimento do artista. Não é assim, não? É e não é. É e não é sempre. Às vezes só é e às vezes não é nunca. É porque a gente recebe muita informação. Aliás, a gente recebe muita informação com pouco detalhe. Sobre arte, principalmente. E aí a gente vai construindo isso, vai crescendo, vai pensando assim. Nem toda obra artística tem essa busca e essa preocupação de informar para quem está vendo ela, para quem está fruindo, certo? Necessariamente um sentimento. O minimalismo vai atrás do não sentimento, por exemplo, de anular qualquer coisa que seja subjetiva. O expressionismo, na verdade, eu sempre reforço aqui, ele não é um movimento exatamente, mas ele é uma característica, um fenômeno artístico desde a pré-história. Ele, expressionismo, e o abstracionismo, eles sempre estiveram presentes. Só que nessa parte aqui da história artística da Europa, entre 1905 e 1910,
A Alemanha, como um país assolado por situações políticas e econômicas complicadíssimas, que dá aí a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o povo vai passar por situações, os artistas vão passar por situações que vão fazer aflorar neles a necessidade de colocar isso para fora. E o expressionismo ele vai ter características bastante negativas nessa representação. Não é um sentimento de alegria, né, um sentimento legal, bonitão, interessante, feliz. O expressionismo vai falar de tristeza, de melancolia, de depressão. Então, a tendência subjetiva, segundo diz aqui o texto, em que se fundamentou muito da arte do século XX, começou com Van Gogh, lá no pós-impressionismo, Gauguin e, finalmente, Edvard Munch, no fim do século XIX. Esses três são responsáveis por dar início a esse processo de representação, onde o sentimento, principalmente a visão própria do artista sobre a sua realidade e os seus sentimentos pessoais, afloram na pintura. Os responsáveis por isso, Van Gogh, Gauguin e Munch, que são os precursores. Inclusive o Van Gogh é conhecido como o pai do expressionismo. Mas foi na Alemanha, em 1905, que o expressionismo atingiu a maturidade. Os mestres desse movimento são Ernst Ludwig Kirchner, Vassily Kandinsky, russo, o Kirchner alemão, e o Paul Klee. Como referências dessa precursão, a gente tem aí o autorretrato com halo do Paul Gauguin, aqui, e Vinha Vermelha em Arles, do Van Gogh, em 1888. Por que esses dois são assim? O Gauguin vai trabalhar principalmente a expressividade da cor, tanto que o Gauguin vai ser conhecido também como o pai do fauvismo, aquele que colocou a cor como elemento principal. E o Gauguin, desculpe, o Gauguin não, o Van Gogh, por causa da própria vivência, da luta interna dele como artista, como pessoa, certo? A sua depressão, a dificuldade de interagir, de interagir socialmente, certo? De ser compreendido, de compreender o mundo, e ele vai jogando isso na pintura. Tem um momento que o Van Gogh para e diz: eu preciso de ajuda, eu preciso me tratar. E aí, por ele mesmo, ele se interna numa clínica de reabilitação, né, psicológica, e passa a se tratar. Isso foi depois do caso do corte da orelha. Ele cortou a própria orelha. Não foi toda, ele cortou quase metade da orelha. Isso quando ele morava junto com o Gauguin. Eles eram colegas de trabalho, né, amigos. Eles dividiam o mesmo espaço na cidade de Paris e em Arles depois. Só que o Gauguin disse: não quero mais essa parceria, não, eu vou embora. Eu não aguento mais Paris, não quero mais trabalhar aqui. Segue aí sozinho com o teu projeto da Casa Amarela, que era uma casa para receber artistas, né, que o Van Gogh tinha. E aí o Van Gogh explode, fica zangado com ele, eles discutem. O Gauguin vai embora e, numa crise de raiva e de devaneio, o Van Gogh corta a própria orelha. E aí, vagando, caminhando com essa orelha na mão pela cidade de Paris, ele encontra uma prostituta amiga e entrega para ela a orelha, dá de presente. A bichinha até se assusta, não sabe o que é. Enfim, para vocês terem ideia aí da cabecinha da criatura. E aí ele lança para o quadro deles essas premissas de explosão psicológica, por isso conhecido como pai do expressionismo. Mas vamos lá. O Kirchner resumiu assim o movimento. Abre aspas: meu objetivo é sempre expressar a emoção e experimentar formas amplas e simples e cores claras. Beleza. Depois da Primeira Guerra Mundial, a sua obra se tornou mais mórbida. Gente, depois da Primeira Guerra, a pessoa passou por uma guerra, e não foi qualquer guerra. Não foi essa guerra aí de insultos, por exemplo, e de brincadeiras que vive o Teresina e Timon, por exemplo. Que é uma guerra até
né, aceitável. A gente fala que Timon é um bairro de Teresina. E entre outras coisas. Antigamente era mais isso, era até mais engraçado. Mas não era a guerra assim. E aí isso afeta o Kirchner e a pintura dele passa a ser mais mórbida. Professor, o que é mórbida? É aquilo mais voltado para um sentimento, sabe, bem sepultural, de morte, de crença que a morte é a única saída. E aí, apavorado com a ascensão do nazismo, e a gente sabe o que o nazismo é, aí ele se suicida. Tem dois elementos aqui dele, a cena de rua em Berlim, 1913, e o autorretrato como uma menina, em 1914. Aquilo que eu falei, expressionismo. Não preocupados com a representação do real, porque assim, se você vive na Europa num tempo entre as grandes guerras, entre 1910 até 1940 mais ou menos, não é legal. Não, porque ali vai ser palco de duas guerras imensas. Entre 1914 e 1918 a Primeira Guerra e entre 1939 e 1945 a Segunda. É claro que vai aparecer alguns artistas que vão dar bola nenhuma para a realidade. Por que eu quero retratar essa realidade se ela nem me agrada? Então ele vai atrás de algo que não represente a realidade. Ele vai atrás do abstracionismo. É o abandono de toda e qualquer referência à realidade. As cores, linhas e formas do abstracionismo nada tem a ver com a representação direta das cores, linhas e formas da natureza, da realidade. Aí aparece Kandinsky, que foi o primeiro artista a perceber a cor como elemento que desperta a emoção. No uso desse processo. Porque assim, não foi do nada, não foi um anjo que chegou e falou no ouvido dele: olha, Kandinsky, tu sabia que as cores despertam a emoção, independente do conteúdo? Não foi assim que aconteceu, ele chegou lá e usou essa informação. Vozes da minha cabeça. Não, isso tem a ver com estudo. A cor é um elemento estudado desde sempre, primeiro pelos artistas e quase que concomitantemente pelos físicos, porque existe a história lá da cor, né, luz, e a cor, pigmento. Ao mesmo tempo que é um fenômeno estudado por físicos, né, dentro da óptica, a cor é estudada, como é que a cor se forma no fundo do nosso olho, pela fisiologia, né, pela biologia também. Então são várias áreas estudando a mesma coisa. E é um assunto intrigante, interessante, curioso. E como é que isso mexe com o nosso subjetivo, com o nosso sentimento? Quem foi atrás disso foi o Kandinsky. Certo? Então é o primeiro artista a perceber a cor como elemento que desperta a emoção independente do conteúdo. Transitou pelo expressionismo a partir dessa concepção. Aí o Paul Klee também expressou sua arte através da cor. Nós temos aí dois exemplos. Fire in the Evening, 1929, né? Fogo no Crepúsculo, do Paul Klee, e também do Paul Klee aqui embaixo, sem título, 1940. E o abstracionismo, nele predominam os sentimentos e as emoções, as formas e as cores são criadas livremente, sugerindo associações com os elementos da natureza. Essa criação, né, livre é o que vai ser conhecido no surrealismo como o impulso criativo, né, do subconsciente. Ok? Abstracionismo. 1910 e 1920. Como referência, nós vamos ter aqui Árvore Vermelha e Árvores em Flor, de 1910 e 1912, do Pierre Mondrian. Você olha para o quadro e se pergunta: cadê essa árvore? Mas ele intitula o quadro de Árvore Vermelha. E logo embaixo ele intitula o outro de Árvores em Flor. Não é uma árvore literal. É outra coisa. Bom, é a questão lá do
da universalidade da imagem. Uma árvore é uma árvore aqui, para mim, que moro nessa região da Mata dos Cocais, em Teresina, Timon. Eu tenho várias referências de árvores, inclusive o babaçu, o açaí, o pati e outras árvores que são palmeiras, né? Que é a Mata dos Cocais. Meu Deus do céu, o babaçu, gente, tem o pati, agora eu vou ficar perdendo tempo falando de coco. Enfim, são referências de árvores. Lá na China vai ter outra referência. Desce lá para o sul do país, as araucárias, vai ter outra referência. Imagina a pessoa que mora na Amazônia. Então, se eu for pintar uma árvore, ela vai ter uma representação única para certas pessoas. O Mondrian, ele condensa esse significado de árvore em cores, linhas e pronto. Aí ele consegue atingir essa universalização. Então, as formas e cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma composição geométrica. Ainda no desenvolvimento da questão industrial, nós temos nessa parafernália toda de transformação, em 1913, o Henry Ford, que cria a linha de montagem, que vai transformar as fábricas no que elas são hoje. A organização e a forma rápida de montar alguma coisa sai, né, da ideia da cabeça aí do Henry Ford. As guerras vão... Primeira Guerra Mundial vai trazer muito sofrimento. Eita, nós. E aí aparece o dadaísmo. Em 1914 e 1918, exatamente no período da Primeira Guerra, o dadaísmo. O que ele quer? O que o dadaísmo quer? Artistas intelectuais de diversas nacionalidades, contrários ao envolvimento dos seus países na guerra, vão se exilar na Suíça. Fundaram um movimento literário que deveria expressar suas decepções. A esse movimento deram o nome de Dada, que significa cavalinho em francês. Tudo para fugir da racionalidade. Esse nome é para fugir dessa racionalização. Ora, se o mundo perdeu a razão fazendo uma guerra, a arte também não vai ter razão nenhuma. Os dadaístas propunham que a criação artística se libertasse das amarras do pensamento racionalista e sugeriram que fosse apenas o resultado do automatismo psíquico selecionado e combinado ao acaso, criticando e satirizando os valores tradicionais responsáveis pelo caos vivido na Europa. Eles estavam zangados. Queriam saber de nada. A arte não vai ser representativa, ela vai mangar da própria arte. É a arte criticando a si mesma, por causa do resultado que foi a sociedade europeia nessa Primeira Guerra. E o carro-chefe desse pensamento, pelo menos na pintura, na escultura, o francês Marcel Duchamp. E aqui tem elementos aqui dele. Roda de bicicleta, 1913, e a fonte, 1917. Esse aí é o pessoal que a gente sabe, né, professor, que eles fizeram com que os artistas tivessem esse poder de dizer o que é arte, o que não é arte, e apresentar para a sociedade qualquer coisa e dizer que é arte. Não é bem assim. Mas o propósito dos dadaístas era esse mesmo, de chocar, de criticar a arte pela arte, de ver outros parâmetros, de usar os próprios materiais produzidos pela indústria, certo? Com proximidade à arte, para fazer uma crítica reflexiva. Ok? Era isso. O surrealismo aparece também depois do dadaísmo. Por quê? Porque o surrealismo é filho do dadaísmo, filho legítimo. Só que eles não eram tão negativos e eles saíram mais para a questão desse automatismo psíquico, sabe? Do estudo do subconsciente e da análise dos sonhos, baseado na obra do Sigmund Freud. Então, o surrealismo implica em ir além dos realismos. Buscava o bizarro e o irracional para expressar verdades ocultas, inalcançáveis por meio da lógica. E a nossa lógica, ela é um pouco complicada também, quando a gente vai falar de lógica,
Porque a gente tem conceitos que a gente não discute. Exemplo, estrela. Estrela é um conceito simples. Tanto que a gente faz de forma geométrica na representação simples de uma estrela. Estrela é isso aí. Mas, se eu desenhar isso aqui, aí você vai dizer que é o quê? Ah, é o Sol. Eu já crio outro conceito. Só porque o Sol é uma estrela mais próxima da gente, a gente já muda, já raciocina diferente sobre isso. Uma estrela mais longe é diferente, mas tudo é a mesma coisa. Então, é nessa curiosidade, nesse fato curioso que a gente tem de raciocinar sobre as coisas, que o surrealismo vai construir suas premissas. Certo? Se me pedirem para desenhar uma estrela e eu fizer isso aqui, eu estarei errado? O que vocês acham? Não, que o Sol é uma estrela. Mas que abre pano para discussão, abre. Abre espaço para discussão. Certo? Bom, o movimento tomou duas formas. A figurativa, presente nas obras dos pintores Salvador Dalí e René Magritte, que usavam técnicas realistas para expressar cenas alucinatórias, e a abstrata dos pintores Juan Miró e Marx Ernst, que praticavam a arte improvisada, distanciando-se do máximo possível do controle consciente. É aquela coisa de você ir fazendo, pintando, desenhando, sem pensar no que está fazendo. Ah, vai sair qualquer coisa. Não, vai sair o produto do teu subconsciente. Ah, mas eu não acredito que a gente tenha subconsciente. Pois então não vai sair nada de você. Porque você não acredita que você não tem subconsciente, então não vai sair nada. Não adianta você fazer esse exercício. Continue desenhando o que a realidade lhe apresenta. Mas não esqueça de se questionar sobre os seus sentimentos. Uma coisa é você pensar a saudade, sentir. Outra coisa é você transformar essa saudade em imagem representativa. Se eu te pedir para desenhar a saudade, para pintar a saudade, para esculpir a saudade, para escrever um poema sobre saudade, você vai ser subjetivo o suficiente para conseguir essa representação? Você vai ter que mergulhar onde? No teu subconsciente, no teu imaginativo, no teu fantasioso. E é nessa atmosfera aí que mora o surrealismo. Ele não é real, e eu já peguei, foi uma cor diferente. Ele não é real e ele não é irreal. Ele está entre um e outro. Ele é surreal. Ok? Aí vai entrar o trabalho do Salvador Dalí, que todo mundo conhece. De nome, pelo menos. Ó, Salvador Dalí, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso e Van Gogh são os nomes mais populares da história da arte. Quase todo mundo, pelo menos, ouviu falar. Pode até não saber que é um artista, pintor desse tempo aqui, ou escultor, mas sabe que é da arte. Tem até gente que confunde, achando que Salvador Dalí é cantor, mas enfim. Tem também, isso acontece com a Mona Lisa, que tem gente que olha para a Mona Lisa e diz, eu conheço essa mulher bem, a minha mãe é devota dela, essa santa aí eu conheço. Mais ou menos isso. Aparece o fascismo na Itália, liberdade, igualdade, né, comunismo, construções e reflexões sobre isso. Vem os primeiros computadores, vem a Segunda Guerra, né, o cogumelo atômico, o uso da energia nuclear no final da Segunda Guerra. E aparece a arte americana com o expressionismo abstrato, os fins dos anos 40, começo dos anos 50, o que a gente vai chamar de expressionismo abstrato, desculpe. Então, com o objetivo de expressar a vida interior através da arte, feita a partir da livre aplicação da tinta, sem nenhuma referência à realidade visual, e a proposta a imagem não resulta da ideia preconcebida, mas de processo criativo. É como se fosse um surrealismo abstrato. Aí destaca-se o trabalho de Jackson Pollock, autor de quadros murais que incorporam o seu estado psíquico no momento da criação, segundo ele, energia tornada visível. Esse aqui é um quadro dele chamado de número 31. One, number 31, 1950. Parece o caos do universo.
O expressionismo figurativo também evolui, né, em reação contra a tendência dominante da abstração completa. Alguns pintores do pós-guerra mantiveram viva a pintura figurativa, começaram, porém, com o princípio modernista de que a arte deve expressar uma verdade além da aparência e conservaram a figura apenas para dobrá-la à sua vontade. Aparece a pintura do Francis Bacon como referência aí, em 1946. Aí vai ter uma reflexão muito mais profunda e mais ligada à análise da sociedade, principalmente de como a burguesia conduz o seu poder na sociedade, como ela manipula esse poder, certo? E como ela faz a sociedade andar segundo seus critérios. Isso vai ser incansavelmente criticado. Dentro do expressionismo figurativo também vamos ter a arte bruta, o l'art brut, com o Cours l'Heureux de Buffet, e o trabalho da Frida Kahlo, pintora mexicana que era tido como escandaloso em sua espontaneidade. Destaque aí para os seus autorretratos vestindo fantasias. Frida Kahlo, ela mesma, considerada por muitos como surrealista, mas ela mesma não se considera assim. Não se considerava assim. Ok? Em 1957 aparece o Sputnik. E aí alguns autores dividem o século XX a partir do final dos anos 50 e consideram desse ponto em diante como arte contemporânea, deixa de ser arte moderna. O arte pop, o minimalismo, o fotorrealismo, o neoexpressionismo, a arte conceitual, a arte pós-moderna e o op art, que é a arte óptica, todos considerados arte contemporânea, certo? E o moderno acaba aí nesse ponto. Beleza? Bom, gente, essa foi a nossa revisão rapidinha sobre a modernidade na arte. Obrigado, né? Como diz a minha avó, bons começos a todos. E o meu grande abraço. Até a próxima. Tchau!